Olá, uma boa tarde a todos. Pai do Senhor aos irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos agora entrar no Novo Testamento, sobre a questão do casamento, né? Porque quando eu vi os pastores da teologia e algumas pessoas, né, dizerem que eu só podia casar se a mulher morresse, se a minha mulher me deixasse, me traísse e casasse com outro homem, eu só podia casar se ela morresse. Eu teria que viver sozinho, né? Eu só podia casar se ela morresse. Sabe, irmão, não existe isso nas escrituras, que eu vou provar para vocês, como nos vídeos lá, nos vídeos anteriores, você vai pegar, juntar todo o quebra-cabeça sobre o casamento lá do Velho Testamento e juntar com o Novo ali, você vai entender realmente o que Jesus fala aqui é realmente questão do adultério. Olha só, irmão, vamos acompanhar esse vídeo aí, olha só. O pastor Paulo Júnior, ele diz que a exceção ali não é para casados. Quando Jesus diz aqui sobre relação ilícita, relações sexuais ilícitas, ele diz que ali não é para casado. Me acompanha, irmão, esse vídeo logo após nós voltamos. Mas a palavra aqui é porneia, que é relação entre solteiros, é prostituição. Que merda, hein? Sabia não? Que merda, hein? Sabia não? Então você viu aí, irmão, ele está dizendo ali que a exceção ali de relação ilícita não é para casados. A outra coisa que ele diz, irmão, ele diz que a exceção não é adultério. Ele diz que é prostituição. Então ele está dizendo aqui que quando Jesus fala de relação sexuais ilícita, ele está dizendo que ali não é adultério, que ali está falando de prostituição. Me acompanha, irmão, esse vídeo logo após nós voltamos. A exceção aqui não é para casais casados. A exceção não é adultério. A exceção é para relação sexual entre solteiros, é prostituição. Ele está se referindo aqui ao caso de José e Maria. Que merda, hein? Sabia não? Então, irmão, você viu aí. Então, primeira coisa, irmão, para que você compreenda a verdade. Primeira coisa, para que você descarte esse acréscimo que o pastor Paulo Júnior falou. Não só apenas o Paulo Júnior, mas muitos pastores da teologia. Primeira coisa, irmão. Mateus 19, versículo 3. De que realmente o que está havendo aqui, o que é que está havendo aqui? É um debate entre solteiros ou é um debate entre casamentos, de homens casados? Essa é uma pergunta, irmão, que você tem que perguntar. E você tem que parar para pensar. Por isso que vocês têm que prestar atenção no que pregam. Então, primeira coisa, irmão, é que aqui, esse texto aqui, o contexto, ele está falando do casamento. Os fariseus aqui estão debatendo sobre o casamento de homens unidos. Não está falando aqui de solteiros. Primeira coisa, você já viu a verdade. Então você já descarta isto aqui de o pastor Paulo Júnior e outros pastores dizer que aqui está falando que aqui não está falando de casamento. Então você já descarta, entendeu, irmão? Porque o assunto aqui, o debate, é sobre o casamento de duas pessoas unidas, tá bom, irmão? Então você já pega esses pastores da teologia, você já pega eles na mentira nessa parte, porque aqui está falando de casamento. A outra coisa, irmão, sobre prostituição. Ele diz que aqui não está falando de prostituição. Vamos prestar atenção uma coisa aqui, irmão. Primeira coisa que você tem que pensar para que Deus lhe dê um entendimento.
o que é que significa prostituição? Se prostituir, né? Se você for para o Velho Testamento, irmão, se prostituir significa que você está limpo, você se uniu com Deus. Deus disse que não é para você se prostituir com imagens. Deus disse que não é para você se prostituir com os ídolos. Preste bem atenção. Então, no momento em que você casa com Deus, né, porque Deus é o esposo, você não pode trair a Deus, você não pode adulterar, cometer adultério contra Deus. Então, quando você abandona Deus e começa a adorar ídolo, isso significa que você já foi se prostituir. Isso significa que você cometeu o adultério. Então, não há diferença entre prostituição e adultério. Porque cometer o adultério, irmão, cometer o adultério significa que você se prostituiu. Como é que eu vou explicar isso? Olha só, irmão. Você está casado com sua mulher. Olha só, você está casado com ela. O Senhor diz que o seu corpo pertence a ela, só pertence a ela. E o corpo dela só pertence a você. Vocês são uma só carne. O corpo do homem não pode ser dividido com outra mulher. E nem o corpo da mulher ser dividido com outros homens. Preste bem atenção para você entender, irmão, sobre a questão, o que significa prostituição. Então, quando o homem, ele divide o seu corpo com outras mulheres, quando ele trai a sua mulher, significa, irmão, que este homem, ele prostituiu o seu corpo, ele contaminou o seu corpo com outras mulheres. Porque o homem que pega outras mulheres, a Bíblia chama que ele se contaminou, se prostituiu o seu corpo com outras mulheres. E isto é abominável a Deus. Então, quando o homem passa a dar seu corpo para outras mulheres, então é chamado de prostituição. E ele cometeu o adultério. Adultério significa também, irmão, prostituição. O que é prostituição? O que é adultério? Porque você tem que entender, irmão, o que significa adultério. O que significa prostituição. Adultério, irmão, adultério significa você trair sua mulher com outra. O solteiro que comete adultério, o solteiro comete adultério, né? As pessoas, os jovens que nunca casaram, mas eles cometem o adultério. Porque adultério significa que você está dividindo seu corpo com várias mulheres. Prostituição significa isto, que você está contaminando, se prostituindo com dando seu corpo para várias mulheres. Entende, irmão? Então, quando um solteiro está namorando, quando ele trai a sua namorada pegando outras mulheres, ele cometeu o adultério, ele cometeu a prostituição, ele está dividindo seu corpo com outras mulheres. Então isso é prostituição, isso é adultério. Não há diferença nenhuma, irmão. É adultério, se prostituir, né? Se prostituir é você dar seu corpo para as outras mulheres, porque o seu corpo só pertence a ela. Então a outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, irmão, é que não pense que Deus só vê o casamento verdadeiro, se você assinar um papel no civil. Não, irmão. O casamento para Deus verdadeiro, ele é espiritual. É desde Gênesis, né? O casamento para Deus, ele é espiritual. Não adianta você achar que o casamento de Deus para Deus verdadeiro é você assinar um papel. Assinar um papel. Porque muita gente casa no papel, mas muitos casam por interesse, não por amor. Você veja aí onde é que está o erro. Porque veja o que Paulo Júnior diz, irmão. Veja o que Paulo Júnior diz. Então, olha aí, irmão. Então, você veja aí, né? Você veja aí que doutrinas, que cabalas loucas, isso são doutrinas loucura.
Por isso que muitas pessoas estão saindo da igreja de pastor Paulo Júnior, porque ninguém aceita, irmão. Ninguém aceita isso. De sua mulher casar com outro, ter filho lá com outro, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e você tem que esperar a mulher morrer. Irmão, isso não existe não, irmão. Esse não é o Deus que eu acredito, de maneira nenhuma. Esse Deus aí de Paulo Júnior e dos pastores da teologia, esse é o deuses, são deuses, é o Deus romano que eles acreditam. Sabe, irmão? Porque Deus jamais vai deixar o seu servo sofrer. Deus jamais vai deixar uma lei dessa, irmão, uma lei dessa, isso é uma loucura, sabe? Isso é uma loucura. E já, irmão, você vai entender aqui, vai entender aqui, Mateus 19. Mateus 19 aqui, que foi difícil para mim entender, irmão. Foi difícil para mim entender isso. Eu só entendi porque Deus me revelou. E quando eu li o Velho Testamento, para chegar nos assuntos de casamento, e depois li o Novo Testamento, eu juntei tudo sobre o casamento, lá do Velho e do Novo. Então realmente confirmou o que Deus me revelou, a claridade de eu entender Mateus 19. Então você veja aí, irmão. Então não esqueça que aqui está falando é de casamento, não é de solteiro. Então descarte isso de Paulo Júnior e outros pastores que disseram. Prostituição. Prostituição significa que você está dividindo seu corpo para outras mulheres, porque seu corpo pertence a Deus. Como nós, irmão, nosso corpo pertence a Deus. Nosso corpo pertence a Deus. Quando você passa a abandonar a Deus e partir para o mundo, então seu corpo ele voltou a ser do diabo. Você vai fazer o que o diabo quer, você vai se prostituir. Você já cometeu adultério contra Deus. Você estará se prostituindo com as coisas do mundo, com as imagens, com os ídolos. Então, prostituição significa isso. Você dá seu corpo para outra mulher. Então, isso é prostituição. E quando você dá seu corpo para outra mulher, você se prostituiu e ao mesmo tempo você cometeu adultério. Então não há diferença nenhuma. Como é que o homem ele vai cometer o adultério? Essa é uma pergunta, irmão, que eu vou dizer para vocês agora. Como é que o homem vai se prostituir? Essa é uma pergunta que eu quero dizer para você, Paulo Júnior. Como é que o homem vai se prostituir? Primeira coisa, Paulo Júnior. Quando o homem dá seu corpo para outra mulher, isso significa que ele se prostituiu o seu corpo. E isso, Paulo Júnior, significa que ele já cometeu adultério. Porque adultério é quando você dá seu corpo para outras mulheres. Isso é adultério e isso também, ao mesmo tempo, junto, é prostituição. Adultério e prostituição, eles juntos significam a mesma coisa, que você se prostituiu e também cometeu adultério. Porque seu corpo só pertence a uma mulher, não se pode dividir para ninguém. Entendeu, Paulo Júnior? Que você se converta, Paulo Júnior, porque o que você está pregando sem Deus ter falado é triste e está afastando muitas pessoas por causa da sua doutrina que você está pregando. Que você se volte ao primeiro amor, porque Deus ele não terá piedade de você se você não se arrepender. Né? E quem diz é o próprio Jesus. Se aqueles líderes, se aqueles pastores que estão lá nas 7 igrejas do Apocalipse, que foi um aviso que Jesus deu para João avisar aqueles pastores, que se eles não se arrependerem do que eles estavam fazendo, Deus irá derrubá-lo. Deus irá derrubá-lo. Somente 2 igrejas lá do Apocalipse, das 7 igrejas, 2 igrejas Jesus ele não reclama, porque era somente as 2 igrejas verdadeiras que estavam lá certinhas diante de Deus. Mas as 5 igrejas, Jesus ele reclama com ela, que se arrependa, que os pastores, os líderes se arrependam, tá? Então, meu irmão, me acompanhe esse próximo vídeo, que a gente vamos agora estudar Mateus, para compreender Mateus 19. E nós vamos partir para os outros casamentos, lá em Coríntios, para nós entender todo o mistério, tá bom? Que Deus abençoe a todos.
em nome de Jesus. Amém. E a outra coisa, irmão, que nós vamos ver aqui, olha só. Ó, ele diz que você só pode se separar só se você pegar um atestado de óbito. Sabe, irmão, isso é... Romanos capítulo 7, verso 2, Romanos 7, 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. A única exceção que a Bíblia faz. Viuvez. Óbito. Está casado? Quando que eu posso separar? Em hipótese alguma. De jeito nenhum. Nunca. Ah, mas e se tiver adultério? O senhor não falou. Ela me traiu. Como é que eu resolvo? Perdoa. Isso é terrível, mas essa doutrina aqui, ela não existe. Ela não existe. Perdoa. De você só se casar com outra se a pessoa morrer. O marido, a mulher que abandonou você para casar com outro, ele dizer que você só pode se casar só se ela morrer, não existe, irmão. Eu vou trazer já a interpretação sobre a questão disso. Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Então você viu aí, né, irmão? Olha só, irmão. Ele diz que o casamento... Esse aqui eu já li. Deixa eu ver aqui a outra parte mais. Deixa eu pegar aqui. Olha só, irmão. Ele diz que o caso... Essa aqui é a outra parte também. Deixa eu ver. Olha só, irmão. Ele diz que o casamento não pode dar carta de divórcio. Ele diz que quem é casado não pode dar carta de divórcio, né? Mas no vídeo lá anterior, me acompanhe todos os vídeos, os temas, que você vai ver lá eu dizendo que a carta de divórcio ela não foi abolida, a carta de divórcio ela não foi abolida, né? Tem um caso que você pode dar carta de divórcio, que é o caso que nós vamos ler daqui a pouco sobre Mateus 19. O perdão. Ele me traiu, eu vou largar ele. Não. Perdoa. O casamento é um retrato de quê? Cristo é a igreja. A igreja trai Cristo? Trai ou não? Trai? Trai. E Cristo separa da igreja? Cristo perdoa a igreja. Ele me traiu. Eu posso largar? Não. O que eu tenho que fazer? Perdoa. Ah, ele me traiu e saiu com a outra. Você está desobrigado dele. Mas eu posso casar de novo? Não. Por que não? Porque você está ligada pelo seu marido enquanto ele viver. Você está ligada pela sua esposa enquanto ela viver. Quando você uniu, presta atenção, o que uniu Deus, o homem não separa. Se você casou de novo, ninguém separou o seu primeiro casamento. No vídeo lá anterior, me acompanhe todos os vídeos, os temas, que você vai ver lá eu dizendo que a carta de divórcio ela não foi abolida, a carta de divórcio ela não foi abolida, né? Tem um caso que você pode dar carta de divórcio,
que é o caso que nós vamos ler daqui a pouco sobre Mateus 19. Olha só, irmão. Ele diz que o marido, se o marido for embora, ele diz que você tem que ficar sozinho. Me acompanha esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Cristo perdoa a igreja. Ele Então, me traiu. aí, irmão. Eu posso largar? Não. O que eu tenho que fazer? Perdoa. Ah, ele me traiu e saiu com a outra. Você está desobrigado dele. Mas eu posso casar de novo? Não. Por que não? Porque você está ligada pelo seu marido enquanto ele viver. Então você veja aí, irmão. Você veja aí. Que coisa. Ele fala também, irmão, que se você tiver um marido ímpio, ele diz que se ele lhe deixar, se o marido ímpio lhe deixar, você não pode casar com ninguém, você tem que ficar só. Me acompanha esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Quando é que eu posso separar então? Só quando o seu parceiro morrer. Quando é que eu posso casar de novo então? Quando que o casamento dissolve, desfaz o vínculo? Só com a morte de um dos cônjuges. Somente assim. Esse é o padrão bíblico. Que merda, hein? Sabia não? Que merda, hein? Sabia não? Então você veja aí, irmão, é triste essas doutrinas, esses acréscimos. Já, irmão, você vai compreender o que significa isto aqui, sobre a questão do ímpio. Será que isto aqui é lei de Deus ou apenas Paulo estava dando a opinião? Esse é um mistério que você vai saber daqui a pouco, tá? Então você veja aí, irmão, são doutrinas que estão afastando as pessoas. Estão afastando as pessoas das igrejas, porque é isso que o diabo quer. Usando homens que pregam coisas, botando julgos pesados nas pessoas, da qual Deus não botou, irmão. É triste. Havia isso lá no passado, no Velho Testamento havia isso, de sacerdotes, pastores, que botavam julgos pesados na pessoa. Porque quando o pastor Paulo Júnior disse que você não pode casar de maneira nenhuma com outra pessoa, você tem que viver só até que a pessoa morra, a que foi embora e casou com outra. Irmão, isso é um jugo pesado. Isso é um jugo, irmão, que nenhum homem aceita. Por quê? Porque isso não é verdade. Deus ele não falou isso, que você só pode se casar só se a mulher morrer. Eu estou falando, irmão, eu estou falando da mulher que abandonou você e se casou com outro. Eu estou falando nessa parte, tá? Para você entender. Que a mulher que traiu você, cometeu adultério e foi embora e casou com outro, eu estou falando dessa parte, que não existe isso, de você ficar só e esperar a mulher morrer. Não, irmão. Já você vai compreender que a carta de divórcio, ela existe e ela não foi abolida. É por isso que nas autoridades, na lei civil, existe a carta de divórcio, para você ver, né? que eles acompanham, eles obedecem o mandamento ainda de Deus. A carta de divórcio existe no civil, em caso de adultério. Você veja aí, irmão. Por quê? Porque é bíblico. Porque é bíblico. Então que os irmãos me acompanhem nesse próximo vídeo, que agora nós vamos partir para Mateus 19. Né, para você compreender Mateus 19, tá bom? Qual é o momento realmente que você não pode de maneira nenhuma, irmão, casar com ninguém. Você vai compreender isto, que realmente você não pode casar com ninguém, entendeu? Ou você vive só, que já vou mostrar aqui, realmente você não pode casar com ninguém, e você vai entender qual é o caso sobre isso, tá bom? Me acompanhe nesse próximo vídeo. Tá bom, irmão? Que você me acompanhe nesse próximo vídeo, porque agora nós vamos para o mistério do que Deus me revelou, a interpretação, o entendimento certo de Mateus 19, tá bom? Me acompanhe nesse próximo vídeo, que agora nós vamos para toda a verdade, para você compreender Mateus 19 e Coríntios 7, toda a história do casamento, tá bom?
Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.